Como nós dissemos no princípio, temos o simpósio e o tema central é Jesus. E nós escolhemos Jesus e o Brasil. Como é que nós temos Jesus no nosso país? Como é que ele atua? Nós estamos todos tão apreensivos com os últimos acontecimentos que envolvem o povo que habita a pátria brasileira, e nós precisamos manifestar algo mais. E para que nós possamos entender melhor o futuro que nos está reservado, e principalmente para que nós possamos movimentar a esperança, nós vamos voltar um pouquinho no tempo para compreender a missão da terra brasileira neste mundo atual. Segundo Emmanuel, o Brasil não está só destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais necessitados, mais pobres do planeta, como um celeiro do mundo, mas também possibilitar ao mundo inteiro a consolação através de uma crença, de uma fé raciocinada, assim como ser o maior celeiro de claridades espirituais de todo o nosso planeta. Estes tempos são de amargo desencontro e, por esse motivo, é preciso clarear o ambiente. Todo o ambiente do nosso país, fortalecendo principalmente a base das tradições de fraternidade, com a força das verdades puras, porque antigamente diversos povos da Grécia, de Roma, do Império Espanhol e do Império Português, da França, da Inglaterra, tiveram a sua importância na evolução do planeta. E também o Brasil terá o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se muitos contribuíram com o progresso por conquistas materiais e que são transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte do pensamento novo, sem as ideologias da separatividade, da desunião, mas inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. E para que essa missão se concretize, é preciso pedir a Deus para que inspire os nossos homens públicos atualmente na direção da pátria do Cruzeiro, para que nessa hora tão amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais em nossa terra, eles saibam colocar mais alto a magnitude das suas responsabilidades e obrigações junto aos caminhos desta nação. Há 2, 3 séculos, os estudiosos que percorreram o país, o nosso Brasil, avaliando alguns dos seus detalhes, dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das possibilidades quase que infinitas. Eminentes geólogos ficaram encantados com os tesouros do solo. E os naturalistas, ao classificarem a fauna, a flora, ficaram maravilhados diante do espetáculo que os seus olhos testemunharam e das paisagens suntuosas, assim como também o calor suave e gostoso dos trópicos, que alimenta, que perfuma todas as coisas, sempre trazendo um traço de beleza e originalidade que envolve todos aqueles sedentos de emoções.
Só que essas eram análises superficiais, porque o Brasil espiritual não era visto. Ou seja, o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha, trabalha um povo fraternal e generoso, cuja alma, segundo Olavo Bilac, é a flor amorosa das 3 raças tristes. Quais seriam essas 3 raças tristes? O negro, o índio, e não sei por que o português era considerado como uma raça triste. As maiores reservas do planeta, as maiores reservas aqui no Brasil, não se circunscrevem ao aço do progresso material, mas elas se estendem ao mundo do ouro dos corações, onde o país irá escrever a sua epopeia de realizações morais a favor de todo o mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore do seu evangelho, a fim de que os seus delicados brotos floresçam de novo, porque foram crestados, foram amarfanhados, frutificando em obras de amor para todas as criaturas, porque em realidade a lição do Cristo permanece no planeta, mas aguarda ainda a compreensão geral do seu sentido profundo. Milhares de livros foram escritos em favor do Evangelho, mas também tivemos algumas guerras, como as guerras santas, que ensanguentaram o caminho dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre só pede da criatura humildade e amor para ser devidamente compreendida, porque é do seu entendimento que só assim nós chegaremos ao reino de Deus em cada coração, como nos falava o Senhor nas suas meigas pregações no Tiberíades. Nas dolorosas provações atuais, quando quase todos os valores morais sofrem insultos, os espíritos sabem, na sua esperança e na sua crença, que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é porque todas estas lutas nada mais representam do que experiências penosas que no futuro abreviarão a compreensão geral das leis divinas. Por isso é preciso seguir, resignados, serenos, porém cheios de confiança, sabendo que as lições do Evangelho não são símbolos mortos. Elas só aguardam a alvorada luminosa do renascer humano para que se cumpram. E como é no além que se elaboram todos os planos construtores do planeta, Humberto de Campos, espírito, nos conta que nos últimos anos do século XIV, Jesus desejou realizar uma das suas visitas periódicas à Terra, a fim de que ele pudesse observar os progressos da sua doutrina e dos seus exemplos no coração da humanidade. Jesus vinha de esferas superiores, onde tudo é luz, para visitar o nosso planeta terreno, que ainda apresentava aqueles mesmos caminhos escuros, cheios de lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas que carregavam em si os espinhos da ingratidão e do egoísmo. Em vão, os olhos do Senhor procuraram o doce ninho do Evangelho e, em vão, o Senhor procurou algo que lembrasse a obra de um dos seus últimos enviados à Terra. Porque no coração da Úmbria,
também haviam cessado os cânticos de amor e fraternidade cristã. De Francisco de Assis, só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade, porque os pecados do mundo, como novos lobos de gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas da iniquidade humana, roubando das criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Acompanhado por Hillel, sacerdote, filósofo, conhecedor do sofrimento humano desde a Palestina, o mestre sentiu o seu coração cheio de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do Evangelho. Porque por toda parte havia lutas fratricidas, destruindo como um povo as esperanças, e em movimentos duros os homens se aniquilavam uns aos outros, como Caíns desvairados. Embora Jesus nos houvesse recomendado que nos amássemos como irmãos. Hillel, querendo desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre, disse-lhe que esses movimentos acabariam por aumentar as relações entre os povos da terra, aproximando o Oriente do Ocidente, quando então aprenderíamos as lições de solidariedade nessas experiências tão penosas, que novas descobertas seriam feitas e que o comércio haveria de progredir além das fronteiras, unificando as pátrias do planeta. Jesus respondeu que, infelizmente, ele não via outro caminho senão do sofrimento, para modificar todo esse quadro tão doloroso, porque dos feudos da época seguiriam as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade viriam os combates pelo poder, pela ambição, e a carnificina da inveja e da traição se apresentaria pelo predomínio do mais forte. A conversa dos dois prosseguiu até que Hillel comentou que esses povos infelizes, que procuravam na grandeza material uma felicidade impossível, caminhavam irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos e sugeriu que fossem visitar os continentes ignorados na época, onde espíritos jovens, simples, aguardavam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, o Senhor poderia instalar o pensamento cristão de acordo com as doutrinas de amor e fraternidade. Dessa forma, a caravana de luz partiu para o continente que mais tarde seria conhecido como o mundo das Américas. Jesus abençoou aquelas matas virgens e, cheio de esperanças, se emocionou e perguntou a Hillel onde ficava nessas terras novas o recanto planetário sobre o qual se enxergava do infinito o símbolo da redenção humana. E a resposta foi que este recanto ficava mais ao sul. E ao avistarem aquela terra nova, que seria mais tarde conhecida como Brasil, desenhou-se no firmamento, por estrelas cintilantes, o mais importante de todos os símbolos. De mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário, Jesus exclama: para essa terra bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fértil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal
e sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aproveitaremos, continuou o Mestre, o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde reencarnarão aqui muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade, da mansidão, vindos todos eles das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Hillel, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. O elemento indígena, que já morava aqui nas nossas terras, também foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova, assim como muitas almas bem-aventuradas pelas suas renúncias, vindas das costas da África, tão flagelada e oprimida, e ainda outros espíritos em prova, formando a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com sacrifícios, sofrimento, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que traçou as fronteiras das possessões espanholas, já trazia em seu contorno a forma geográfica de coração do mundo. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, Jesus disse com doçura: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a em teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai, e reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem, do teu propósito de bem servir a causa de Deus e, sobretudo, lembra-te que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um novo caminho, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Nesse momento, Ismael recebe a bandeira bendita das mãos do Senhor, que tem gravados os dizeres Deus, Cristo e caridade. E a partir daquele instante, o emissário de Jesus desce à terra, onde estabelece a sua oficina. Muitas foram as intervenções da espiritualidade na terra de Santa Cruz, em que Ismael precisou reunir um grande número de colaboradores espirituais devotados, com o objetivo de restaurar o programa de atividades na terra brasileira. Como quando, na necessidade dos portugueses tomarem posse real do Brasil, porque estavam muito mais interessados na Índia, com as suas especiarias,
do que na terra recém-descoberta. Quando se preocuparam em trazer para o Brasil missionários humildes para que pudessem levar o amor de Deus aos sertões, trazendo para cá Nóbrega, Anchieta, Duarte da Costa, que ouviam a voz de Ismael no íntimo das suas almas. Durante a libertação dos escravos vindos de Angola, Luanda, Guiné, tratados como se fossem animais selvagens, sem coração e sem consciência. Também durante a expulsão dos holandeses, ou ainda quando da necessidade de desbravar o interior do país com as bandeiras. Durante a Inconfidência Mineira, para que não houvesse derramamento de sangue, embora Tiradentes tivesse sido sacrificado. Na vinda da família real de Portugal para o Brasil, ou por ocasião da independência, que aconteceu em clima de absoluta paz, sem violência nem sangue. E também ao transplantarem para o Brasil a árvore do Espiritismo. Foram inúmeras as interferências de iluminados espíritos que concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. Nunca os eventos mais importantes da nossa nação deixaram de ser acompanhados pelos mensageiros do bem, objetivando sempre a tranquilidade comum e a evolução geral. A história do Brasil, a história espiritual da nossa nação, aqui rapidamente descrita, é tão somente para que nós possamos conhecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando que cada nação, assim como cada um de nós, tem uma tarefa a desempenhar no concerto dos povos, embora todas essas tarefas se iniciem no mundo invisível, de onde recebem a força espiritual necessária à sua formação e conservação. Jesus continuará a auxiliar a cada um no desdobramento dos nossos esforços para a glória da nacionalidade. Mas cabe aos bons operários do Evangelho concentrar as suas atividades no esclarecimento das almas e também na educação dos espíritos. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com o seu trabalho e até com muito sacrifício as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Por isso, conhecendo essa grande verdade, devemos suplicar a Jesus que derrame o seu amor sobre todos nós aqui na terra e que as falanges de Ismael possam reunir os homens de bem para que a pátria do Evangelho se eleve, cresça, irradiando paz e fraternidade como alicerces para todos os feitos e glórias do Brasil. E Humberto de Campos, espírito, ainda nos convida num poema, dizendo: brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções, consideremos o valor espiritual do nosso grande destino, engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de ventura, estejamos irmanados numa doce aliança
de fraternidade, de paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, mas marchar sempre com a educação, com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Essa pequena palestra foi retirada do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se alguém tiver interesse em ler, e vale a pena, nós temos esses livros à disposição na biblioteca, na livraria, e é de autoria de Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Que Deus nos abençoe e que nós possamos prosseguir cada vez mais confiantes, sabendo que de cada um de nós depende a instalação da fraternidade, da paz, e com muito trabalho e com muito sacrifício, como nos diz Humberto de Campos. Então, vamos arregaçando as mangas e fazendo aquilo que é preciso. E que Deus nos abençoe.